Olá pessoal, vamos lá? Então, antes de eu abrir esse meu bate-papo falando em si sobre, vamos dizer assim, a discursiva em si, o assunto redação, a gente vai entender um pouquinho os tipos de redações, os tipos de textos que hoje as bancas cobram em concurso público, tá? Eu vou me espelhar, por exemplo, né, nesse material que vocês têm, com base no que o CESP costuma fazer, tá? Segundo o CESP, a parte de prova subjetiva do CESP pode trazer 4 tipos de questões, tá certo? A gente pode ter redação, que é o comum, que todo mundo entende, que cai, de repente, alguma coisa vinculada a conhecimentos gerais ou atualidades, tá certo? Então, o CESP pode apresentar uma redação como proposta de concurso, o CESP pode apresentar uma questão-problema como proposta de concurso, ele pode apresentar um estudo de caso e uma relatoria, tá certo? Então, eu vou começar de baixo para cima, explicando o que é cada situação aqui, para a gente ir dispensando algumas questões. Por exemplo, relatoria, né? Isso tem acontecido assim de uma forma mais tímida, mas já está aparecendo em concurso público, já tem esse desafio. Por exemplo, o que envolve a relatoria? Ora, a relatoria é um tipo textual que envolve o desenvolvimento de relatórios e pareceres. É muito comum, por exemplo, né, em concursos como o Tribunal de Contas da União, concursos voltados para a área do Legislativo, como o Senado, a Câmara, a solicitação de parecer, de nota técnica, de relatório. Quer dizer, são textos técnicos que a banca já está trazendo para a realidade do aluno, para de forma vamos dizer assim, a já colocar esse candidato em contato com o que amanhã vai ser exigido dele na profissão. É lógico que eu não posso, né, dizer para vocês que um relatório feito numa prova discursiva do CESP, por exemplo, um parecer, um tribunal de contas, né, para um concurso de tribunal de contas, vai ser o mesmo relatório que o cara vai produzir amanhã, enquanto analista, por exemplo, tá certo? Não. Por que não? Porque aquele relatório lá, ele é um pouco mais longo, ele contém mais páginas, né, ele parte de um estudo muito mais aprofundado. O relatório de um concurso público, de uma prova para concurso público, simula aquele relatório. O que a banca quer ali, ela quer um microcosmo, né? Vamos dizer assim, uma reprodução mínima daquilo que ele faria lá, tá? Então é uma coisa um pouco mais simplificada mesmo, tá certo? Isso aconteceu, olha, em concurso do Ministério do Meio Ambiente, acho que parece que ocorreu em 2012 e 2011, Tribunal de Contas da União, concurso do Senado, concurso da Câmara e etc, tá certo? Então, relatoria já é uma realidade. Qual é a chance de a PRF, né, de um candidato a PRF se deparar com uma proposta voltada para a relatoria? Essa chance, por enquanto, é muito pequena, tá? Tanto que eu vou descartar a relatoria, não pretendo nem falar muito sobre ela hoje e nem falar muito sobre esse assunto, mesmo na aula em que eu for aprofundar a questão, tá? É o seguinte, a chance é pequena, apesar de a Polícia Rodoviária Federal trabalhar com muito relatório mensal sobre o que ocorre nas estradas, por exemplo, né, sobre suas ações, aqueles relatórios da PRF, como em vários órgãos públicos, normalmente são quadros demonstrativos, né? Você não tem textos, tá? Geralmente são quadros. As atas na área de segurança geralmente são quadros, né, que resumem, sintetizam aquelas ações, muitas vezes resumidos em formas de números, por exemplo, tá? Então, relatoria a gente vai deixar fora. Estudo de caso, aqui, né, norte até dessa nossa aula é para falar bastante sobre estudo de caso e questão-problema, tá? Estudo de caso e questão-problema, a coisa já aperta. Por quê? Em 2012, na prova da Polícia Federal, né, muita gente não estava esperando que a coisa viesse nesse nível, houve proposta de estudo de caso, certo? Qual é a diferença de estudo de caso para questão-problema? Eu diria que é o seguinte: o estudo de caso ele é mais abrangente, ele traz dentro dele uma questão-problema.
Já a questão problema é mais objetiva, mais direta. O que trata uma questão problema? Ora, as questões problema em concurso público são questões feitas para eu questionar de você, enquanto banca, eu questionar de você os seus conhecimentos específicos, ou seja, aqueles conhecimentos mais próprios da sua área, né? Um direito penal, uma legislação específica, um processo penal, tá certo? Um direito constitucional, às vezes conhecimentos basilares também, mas o que se quer com aquilo ali é fazer perguntas bem objetivas na questão problema, friso na questão problema, e eu te faço ou uma pergunta temática geral ou faço uma pergunta seguida de aspectos. Prestem atenção no que eu falei. Na questão problema, se tem um tema geral, é de uma área de conhecimento específico, não é? Um direito, às vezes uma administração pública, certo? E ali eu exponho uma questão geral ou eu exponho uma questão seguida de aspectos. Já vai guardando isso, que isso é muito importante. Por que aspectos, Júnior? Gente, aspectos é um nome que o CESP gosta de dar para, vamos dizer assim, para pequenos temas, né? Eu diria subtemas que fazem parte daquele assunto geral. E esses aspectos, meus amigos, são, na verdade, delimitações do assunto. Eu quero que você fale, por exemplo, sobre, vamos dizer, pegar um tema que vou trazer hoje aqui, tá? Sobre o combate ao crime organizado, né? Mas trabalhando no viés do combate ao crime organizado, levando-se em conta, vamos dizer assim, aos tratados internacionais firmados entre o Brasil, né, e outros países, vamos dizer assim, para combater o tráfico internacional. Então, ali se delimitou. Não se está falando só do combate à violência, né, localizada em âmbito nacional tão somente, a violência urbana, tá? Mas estou falando daquela violência que abrange, né, que ultrapassa fronteiras. Então, eu delimitei esse aspecto. O CESP, né, outras bancas chamam esses aspectos de tópicos. Por exemplo, a ESAF gosta de chamar de tópicos. A FCC também chama de tópicos esses aspectos. E o CESP prefere chamá-los de aspectos. Aspectos são necessários à composição textual, tudo bem? E daqui a pouco eu mostro o que seria um tema por aspectos. Então, a questão problema se chama, né? Ela é composta ou de um tema geral ou de um tema geral seguido de aspectos. Já o estudo de caso, que foi o que caiu na prova da Polícia Rodoviária, na prova da Polícia Federal este ano, no ano passado, perdão, e que pode acontecer na prova da Polícia Rodoviária também, além da questão problema. O que é o estudo de caso e qual é a sua grande diferença para a questão problema? Pessoal, o estudo de caso é aquela questão problema, ele diz respeito àquela questão problema, que é precedida antes de uma história, né? Essa história muitas vezes é fictícia. Não se trata de um texto qualquer, se trata de uma história que conta um caso, expõe um problema, e a partir desse caso, eu, enquanto banca, enquanto examinador, te faço perguntas ou proponho um tema para você trabalhar sobre o caso dado, tá? E aí vai ter uma forma um pouquinho diferente de a gente resolver o estudo de caso se comparado à questão problema, tudo bem? Ok? Então, a tendência dos concursos, volto a frisar, é trabalhar com questão problema e estudo de caso, tá? E redação? O que envolve redação? Aí cai no trivial. Redação envolve aquela composição textual, né, que vocês passaram a vida inteira na escola fazendo, que é o quê? E também fizeram muito em concurso público, que é produzir um texto sobre conhecimentos gerais ou sobre atualidades, né, naturalmente na seara dos conhecimentos gerais. A redação, ela tem como motivo uma coisa muito mais ampla e envolve aí violência, educação, saúde, novas tecnologias, etc. É difícil até para o professor, quando dá aula de redação, os alunos ficam ávidos, o que pode cair? Fica difícil fechar o que se pode acertar em redação, né? É bem mais difícil
do que a gente acertar temas envolvendo questão, problema e estudo de caso, né? Por acaso, graças a Deus, eu gosto muito disso, né? As bancas estão fechando em conhecimentos específicos. Isso é muito bom. Por quê? Ora, nesse temporada que vocês estão estudando, vocês não têm muito tempo para ficar lendo muita coisa, né? Muito menos para ficar assistindo TV, ou se não, ficar consultando a internet e mesmo lendo coisas diferentes, porque toda a vida de vocês fica muitas vezes limitada à questão dos chamados estudos previstos no conteúdo programático. E aí, quando a banca propõe o reaproveitamento desse conteúdo programático na discursiva, né, na verdade ela está facilitando a sua vida. O que dificulta, que normalmente muita gente arrepia quando aparece um estudo de caso ou uma questão, primeiro, é a falsa ideia de que eu estudei, né? Ou seja, a insegurança. Eu temo não saber responder um assunto específico, ao passo que eu posso falar sobre violência com tranquilidade. Pois é, mas não é bem assim não, tá? Segundo, a construção, a estrutura textual passa a ter um peso maior, porque na verdade vocês vão notar, né, que tanto no estudo de caso quanto na questão problema, vocês vão notar que não tem nada difícil não. Em geral, as bancas gostam de trabalhar com temas muito fáceis, guardem isso que eu estou falando. Em geral, as bancas gostam de trabalhar com temas muito fáceis. Quem encontra dificuldade em identificar o assunto aqui, ou é porque não estudou bem, ou porque confiou demais em determinada aula e o professor não abarcou aquele assunto, porque na verdade a banca não vai pegar nada esdrúxulo, ela pega o que está ali previsto mesmo no edital, tá? Então eu sempre falo com vocês, a gente quando está estudando, parte de conhecimento específico, e agora eu vou chamar a responsabilidade de vocês mais ainda, né? Por mais que vocês adorem a aula do Leandro Macedo, por exemplo, vocês têm que tomar um cuidado muito grande de vocês mesmos, às vezes, sentarem e praticamente quase decorarem a legislação. Por quê? Porque o problema não é o que o professor explica só, é a forma como você vai transmitir esse assunto, tá? São os aprofundamentos que muitas vezes a gente entende bem nos exemplos que o professor dá, mas na hora de a gente colocar aquilo no papel, a gente se atrapalha com os termos, né? Ou a gente se atrapalha com a falta de clareza. E ainda acontece um detalhe interessante. Por exemplo, vamos pegar o caso do Leandro, o professor Leandro Macedo. Ele dando uma aula aqui, nós temos aí centenas de pessoas que já tiveram contato com a aula dele, certo? Centenas não, estou falando de milhares de pessoas. E no curso que você está fazendo, de repente tem centenas de pessoas que estão assistindo essa aula do Leandro. Então, um exemplo que o Leandro dá para poder contar, por exemplo, alguma coisa relacionada a uma infração de trânsito, na hora que cai esse assunto em prova discursiva, o que acontece? Aquele pessoal todo que assistiu a aula do Leandro coloca o mesmo exemplo. E aí que está o problema da discursiva de conhecimento específico, né? Quando todo mundo pensa a mesma coisa, as bancas puxam um pouco mais o caráter avaliativo e vão sofrendo aquelas pessoas, né, que não diversificaram um pouquinho o seu trabalho, tá? Então a gente tem sempre que, assistindo uma aula X, eu tenho que pensar alguma possibilidade de criar algum outro argumento aí que possa ser convincente, tá? Então cuidado com isso para mim. Além do mais, né, outra questão também que eu vejo muitas vezes de vocês na hora de compor isso aqui, que foi o grande problema de todo mundo em 2012. E olha que em 2012 eu trabalhei com o pessoal da Polícia Federal, eu trabalhei com o pessoal da Receita Federal, o pessoal do MIDIC, o pessoal da CGU, o pessoal do Ministério do Planejamento, me parece, o Ministério da Fazenda, já não lembro mais. Ou seja, eu estou citando, né, concursos que fizeram provas discursivas e sem tocar nos tribunais, tá? Que fazem prova discursiva todo mês, praticamente. Então o que acontece? Quando eu pego esse pessoal todo, tá certo? Carreiras policiais, carreiras fiscais, carreiras tribunais, e eu pergunto, e aí, como foi na prova discursiva? Gente, eu escuto quase um suário unânime da seguinte situação: o tema não foi difícil, professora, inclusive até acertei o tema, porque eu vi esse tema no curso. Eu até sabia sobre o tema, mas eu não consegui estruturar o meu texto.
eu fiquei muito em dúvida. Quando houve o concurso da Polícia Federal em 2012, meu e-mail encheu de pessoas perguntando: Júnior, eu fiz uma estrutura assim, uma estrutura assada, o que você acha? Aí daqui a pouquinho vinha outro: Júnior, eu fiz uma estrutura tal e tal. E aí quando eu olhava aquela estrutura e a outra, em ambos os textos a resposta estava correta, porém, o que havia de errado? A montagem estrutural de um era infinitamente melhor que a de outro, tá? E por que as bancas estão gostando tanto de trabalhar com conhecimentos específicos hoje em concurso? Porque, por incrível que pareça, é mais fácil para o examinador corrigir. Olha só, eu vou falar uma aparente contradição, que vocês vão cair para trás. Mas é assim mesmo que funciona, eu vou mostrar porquê e vocês vão ver lógica no que eu estou falando. Vejam bem, muita gente não sabe como são as bancas examinadoras, né? Então eu vou citar de forma geral, tá? Primeiro, vamos pensar processo penal. Quantos professores excelentes de processo penal você conhece? Você saberia me indicar 20 professores excelentes de processo penal? Com muita segurança, muito conhecimento. 20 nomes excelentes? Olha, eu trabalho com concurso há mais de 10 anos. E nem sei, eu até perdi as contas, talvez 12, 13 anos. Eu sei indicar um ou outro professor excelente de processo penal. Você sabe me indicar quantos professores de legislação de trânsito são bons no Brasil? Que você, de tanto estudar, conheça. Você conhece 10 professores de legislação de trânsito excelentes no Brasil, que trabalham para concurso público, têm experiência com provas de concurso? Não, não tem esse número, certo? Não tem esse número. Então, veja bem, o que acontece? Quando a banca propõe um caso específico, eu vou um pouquinho mais adiante, para cá, para eu poder mostrar a vocês. Deixa eu pular um pouquinho algumas coisas aqui. Por exemplo, esse casinho aqui caiu na prova da Polícia Federal, tá? Falando sobre, vocês têm no material, de repente não dá para ver aqui, mas vou explicar. O Departamento de Polícia Civil do Estado de São Paulo vem investigando crimes cometidos por 3 pessoas maiores e capazes que atuam no roubo de transporte de cargas em operações interestaduais nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul. As empresas transportadoras, né, afetadas pelas ações dos criminosos são totalmente privadas, ou seja, não possuem participação financeira da federação, não havendo, portanto, decorrência desses delitos, prejuízo patrimonial direto à União, tá? Em operação destinada a prender em flagrantes criminosos, apenas um deles foi preso e, no ato dessa prisão, vamos dizer assim, essa pessoa que foi presa ofereceu ao chefe da equipe policial R$100 mil para que fosse libertado. A proposta não foi aceita e a prisão do criminoso foi efetuada, tá? Então, quer dizer, resumindo, aí tem um estudo de caso, um casinho, isso é estudo de caso, e estudo de caso conta o quê? De uma quadrilha que atuava em 3 estados, certo? E uma das pessoas foi presa e tentou oferecer uma propina para uma autoridade policial. Depois de expor o casinho, a banca veio com 2 tópicos. 2 tópicos. Com base na situação hipotética apresentada acima, redige um texto dissertativo que responda necessariamente e de maneira fundamentada aos seguintes questionamentos. Primeiro questionamento: havendo necessidade de repressão uniforme dos crimes acima mencionados, poderá o Departamento de Polícia Federal, que até então estava atuando a Polícia Civil, tá? Poderá o Departamento de Polícia Federal investigar os delitos contra patrimônio, ou seja, os roubos? Segundo, na situação considerada, a proposta feita pelo criminoso ao chefe, da equipe policial configurou o crime contra a administração pública, né? Em caso afirmativo, especifique esse crime, tá? Então, quer dizer, houve 2 tópicos, depois eu leio com calma, mas é só para mostrar a você. O que acontece? Diante desse assunto,
Eu falo para vocês, muita gente relatou o seguinte: Júnior, eu sei resolver eu sei a resposta. A resposta para mim é óbvia, tanto para um quanto para outro. Agora, como é que eu vou elaborar um texto que chegue a quase 30 linhas? Porque eu posso falar, né? Há necessidade de repressão uniforme. Se havendo necessidade de repressão uniforme, a PF pode investigar? A Polícia Federal pode investigar? Ele vai dizer que sim. Está na lei que sim, né? Na situação considerada, a proposta feita pelo criminoso, a autoridade policial, foi crime contra a administração pública. Que crime foi esse? Ele vai falar, foi que tipo de crime? Corrupção. Então, na verdade, você tem respostas muito imediatas para isso aqui, né? Outro, mais preocupado em elaborar um texto, ele vai falar assim, olha, eu sei as respostas, sei até elaborar o texto. Agora, o meu problema é o seguinte: como é que eu vou distribuir os parágrafos disso daí? Porque, na verdade, por mais que eu elabore o texto, professora, ainda assim eu não consigo atingir 15 linhas com esse tipo de situação, com esse desafio que o SESP propôs. Pois é, pessoal, o grande desafio que as bancas têm dado para vocês, né, e vocês vão sentir isso na pele, tomara que felizmente, tá? É o seguinte: ou elas pedem coisas, as coisas primeiro, elas sempre pedem coisas fáceis, é muito difícil pedir algo muito difícil, tá? É muito de conteúdo difícil mesmo. O que elas trazem é trabalho. Que tipo de trabalho? Primeiro, ou você vai passar aperto porque o assunto é muito pequeno e você tem que fazer o bolo crescer, ou você vai passar aperto porque o assunto é muito extenso para se caber naquele trechinho do material. Então, como é que eu vou trabalhar isso daí de modo que eu, vamos dizer assim, não passe esses apertos todos, tá? Então, é o seguinte, aí é que está o lance do curso de discursiva. Primeiro, daqui a pouquinho, eu vou mostrar a vocês 2 exemplos, tá? Que daria para montar. Só que antes de eu entrar nessas questões envolvendo esses exemplos, né? Eu vou voltar naquela questão, por que hoje as bancas têm preferido trabalhar com essa situação aqui? Bom, primeira coisa, eu perguntei a vocês conhecem 20 professores bons de processo penal, 10 professores excelentes de legislação de trânsito, e eu tenho certeza que vocês não saberiam me responder esse número fechadinho, não me dá a garantia desses 10 nomes, né? Pessoas de notório conhecimento. É um pouco difícil, quase não existe para concurso público. Os cursinhos muitas vezes vão pagar fortunas e não localizam esse pessoal, né? Para ver se conseguem esses professores. Eles têm um ou outro professor que se destaca, né, nesse campo. Então, a primeira coisa, né? E não é porque é fechado, é fechado o cursinho, só entra dica. Não, é difícil mesmo achar mesmo, tá? Então, existem áreas que isso é bem complicado. Então, olha só, o que acontece? As bancas, quando fazem concurso público, né, você tem o quê? Nós temos as organizadoras e as bancas. A organizadora é aquela responsável por organizar todo o concurso, imprimir as provas, garantir a segurança das provas, transportar as provas, né? Garantir a fiscalização do processo seletivo. Então, isso é a organizadora. A banca, né, é aquela responsável pela formulação da prova, tá? Então, a banca é quem confecciona as questões ou reúne questões extraídas de um banco de questões, né? Mas nós temos o quê? Muitas vezes as bancas compram questões de outras unidades de ensino espalhadas pelo Brasil inteiro e montam os seus bancos de questões por assunto. Então também se funciona assim. E às vezes essa banca é uma banca que coordena a formulação ou organização da prova, diferente de organizadora. Naturalmente muitas bancas são vinculadas a organizadoras, outras prestam serviço, tá bom? Ok. Bom, e aí falta o X da questão. E o examinador da prova discursiva? Quem é que corrige a minha prova discursiva? É um especialista em legislação de trânsito, Júnior, se cair um tema específico de legislação de trânsito? É um especialista em direito penal, se cair um tema específico de direito penal? Pois é, alto lá. Existem 2 tipos de bancas examinadoras. Você tem a banca examinadora de caráter geral, que são o quê? São profissionais recrutados que vão
corrigir textos, né? E você tem as bancas examinadoras, né? De caráter recursal, tá? As bancas examinadoras de caráter recursal são aquelas que vão atender ao pedido de recurso quando você não concorda com a nota dada por aquela banca geral. Ora, gente, as bancas recursais podem até ser formadas por especialistas. Por quê? O número de pedidos de recursos para a prova discursiva é muito reduzido. Então, aquela banca recursal, formada ali por 2 ou 3 professores, ela tem condições, né, de dar uma resposta em tempo hábil para aqueles recursos, porque ela tem muito menos textos para analisar. Agora, a banca de correção geral, ela não. Essa banca é recrutada. Detalhe, é uma banca muitas vezes especializada no assunto? Não se iludam, tá? Normalmente não. Ué, pera lá. Então isso quer dizer que eu posso ter um profissional do campo das letras ou do campo de outra área de conhecimento corrigindo a minha prova de direito penal? Pode, naturalmente sim, tem problema não. Pode. Quer dizer, problema tem, tá? Mas funciona? Olha, engraçado que interessante, funciona em boa parte dos casos. O que dá errado, que você muitas vezes, com que você muitas vezes discorda na correção, é porque elas têm um jeitinho de corrigir que não é divulgado em edital. Então, quem faz essa ponte entre o trabalho de correção e os candidatos e os alunos, vamos dizer assim, somos nós, somos professores. Por quê? A gente trabalha nas bancas? Não. A gente conhece pessoas nas bancas? Não. A gente não pode ter esse conhecimento. O que a gente faz? A gente pesquisa. A professora discursiva trabalha o mês inteiro e muito, né? A gente praticamente não dorme. Porque toda semana tem publicação de resultado de prova. Toda semana, por exemplo, o meu e-mail está abarrotado de provas discursivas. Muita gente pede para analisar. Não dá para analisar de todo mundo, né? Às vezes o outro eu consigo catar uma ali, outra aqui. E quando não, é liberada a vista de provas, né, para o período de recurso, aquelas 48 horas no recurso. E aí eu tenho lá 400 redações para analisar, pelo menos passar os olhos. O que eu faço normalmente? Vou orientar o que der para orientar, porque o tempo é muito curto, né? E o que eu vou fazer na verdade? Depois eu vou estudar as estratégias de correção. E essas estratégias, detalhe interessante, mudam de concurso para concurso. Às vezes uma vírgula que não era anotada naquele concurso anterior, que foi desconsiderado naquele outro concurso posterior, passa a ser considerada. Por quê? O nível das redações sobe. Os candidatos de uma determinada área, né, de repente trabalham melhor do que os candidatos a outro concurso feito pela mesma banca. Então o peso da mão do examinador é diferenciado, tá? Tudo bem? Então quer dizer, ainda tem essa questão. Outra, a gente vai olhando, né, analisando o seguinte: por que as bancas têm querido trabalhar com conhecimentos específicos, pessoal? Pelo seguinte, se eu coloco isso daqui nessa ordem, eu vou imprimir uma forma de leitura. O que na prova de conhecimentos gerais é um pouquinho mais complicado, imprimir uma ordem de leitura. Ora, se eu te pergunto no tópico inicial, né, se o Departamento de Polícia Federal pode atuar nessa questão, e aqui se eu te pergunto o tipo de crime que foi cometido por aquele meliante que tentou subornar a autoridade, ora, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você não pode alterar a ordem de resolução disso aqui, tá? Você tem que manter obediência a esta ordem de resolução, tá certo? Primeiro você vai responder isso aqui, depois vai responder o tópico B. Primeira coisa, por quê? Aquele cara que está lá lendo, né? Eu não sei dizer os números hoje em 2003, mas eu sei que entre 2008 a 2010, em geral, as bancas pagavam em média entre R$2 a R$5 por correção. Acho que a correção foi até para R$5 agora, se não estou enganada. Mas pagava para a banca recrutada pouquinho. E em geral também, esses examinadores recrutados tinham mais ou menos 2 minutos para ler cada questão. E aí o aluno pergunta: com 2 minutos é possível, professora, esse examinador julgar que eu fiz
uma redação boa, detalhe, ele consegue sim, porque o hábito de leitura, ele está lendo sempre a mesma coisa, o tempo inteiro, tá? Outra, hoje, pessoal, muitas bancas trabalham com correção à distância também, ou seja, você já não precisa mais reunir os examinadores no mesmo espaço para trabalhar em casa, ali naquele local de trabalho, não. Muitas vezes eles trabalham à distância no Brasil inteiro, né? É feito o recrutamento, as provas são distribuídas, naturalmente tem uma coordenação de início de trabalhos, né, de finalização, de acompanhamento desses trabalhos, né? Existe um programa, que é um leitor prévio que lê essas provas, um leitor prévio chama um aparelho para ler isso aí, um scanner realmente que lê isso e envia essas provas escaneadas para esse examinador. De um lado da tela abre-se o parecer feito pela banca examinadora, a banca que confeccionou a questão discursiva. Ela produz um parecer. O parecer é chave de resposta, não é resposta, lembra vocês? Tanto que parecer diz que invertem a ordem de resolução disso aqui por inverter, tá? Que é feito pelo especialista. Para que serve aquele parecer de correção? Só para orientar aquele examinador.